Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Diego Ramos. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto do CFC Simplificado, nosso projeto que vai te ajudar nesse grande sonho, nesse grande objetivo, que é a aprovação do exame de suficiência. Hoje nós vamos falar de contabilidade de custos, né? Contabilidade de custos é um terror para muita gente, mas como o nome do nosso projeto, né, é CFC Simplificado, vamos tentar trazer para você aqui da maneira mais simplificada possível. Tá? Então, a gente separou alguns temas de bastante relevância para a gente poder tratar, né? São temas de maiores incidências dentro do exame de suficiência, analisando aí o contexto da banca com o Suplan. Tá? Então, vamos iniciar então, né, mais esse nosso projeto. Nossas aulas de contabilidade de custos vão ser divididas em duas etapas. Né? A primeira etapa nesta aula, né, e uma segunda, carga de conteúdos numa segunda aula. Joia? Então vamos aqui começar com a nossa aula, né? A gente vai falar de contabilidade de custos, né? Nós estamos aqui nesse projeto, né, CFC Simplificado, eu, professor Diego Ramos, junto com o professor Zumiro Júnior. Nós temos aqui, né, o nosso canal no YouTube, nosso perfil aí no Instagram, onde a gente vem trabalhando com as questões de exame de suficiência. Joia? Então vamos lá, vamos falar então da disciplina de contabilidade de custos. Aqui está meu Instagram, né, para a galera que quiser acompanhar um pouco aí do meu perfil profissional. Aqui está o professor Zumiro Júnior, né, também o Instagram do nosso professor, um pouco aqui do seu perfil profissional também. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender melhor, né, saber melhor sobre a gente iniciar a nossa disciplina, né, para falar de contabilidade de custos, a gente precisa saber algumas nomenclaturas, tá? Então, é bastante importante a gente entender quais são os termos, as terminologias, nomenclaturas utilizadas dentro da contabilidade de custos. Diferente da contabilidade financeira, que é aquela contabilidade que a gente, basicamente, que a gente estuda a faculdade inteira, né, que é pautada aí nos CPCs, né, nas NBCs, né, nas leis societárias, né. A contabilidade de custos, ela é meio que um tema, uma disciplina, né, com certa autonomia. Ela tem seus próprios critérios, suas próprias definições e nomenclaturas. E o primeiro passo para a gente poder ter sucesso nessa disciplina é entender bem quais são essas terminologias, tá? Então, bora lá. O primeiro ponto que a gente precisa saber, né, a primeira definição, é o conceito de gasto. Tá? Vamos ler aqui. O que diz aqui esse conceito de gasto? Então, gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera um sacrifício financeiro. Então, um sacrifício financeiro, né, nada mais é que um dispêndio financeiro. Vou ter que pagar, certo? Para uma entidade, né, que é chamado de desembolso. Então, um sacrifício financeiro a gente vai chamar de desembolso. Esse sacrifício, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, que normalmente é dinheiro. Então, quando eu vou pagar alguma coisa, enfim, normalmente eu entrego dinheiro, né? O desembolso se acontece por meio de dinheiro. É difícil eu fazer uma troca, né, de uma dívida com um estoque, acontece, mas é mais raro, né? Mas vamos lá. Então, esse é o conceito de gasto, tá? Mas o que é importante aqui? A gente entender o que é gasto, tá? Então, eu tenho aqui, né, o conceito de gasto e nosso gasto ele é dividido em quatro tipos de gastos. Né? Ele tem uma subdivisão de 4 itens, né? Então, o que é gasto? Né? Então, eu tenho 4 tipos de gasto. Então, eu tenho o investimento, né, que é o primeiro gasto. Eu tenho o segundo gasto, chamado despesa. Eu tenho o terceiro gasto, chamado de custo. Tenho um quarto gasto, chamado de perda. Ok? Então, se eu falar que o investimento é um gasto, tá certo. Se eu falar que a despesa é um gasto, tá certo. Se eu falar que custo é um gasto, também tá certo. E se eu falar que perda é um gasto, também tá certo. Então, todos eles são gastos diferentes, cada um com as suas características. Mas a gente precisa entender que todos eles são gastos. Joia? Vamos entender melhor o que significa cada um? Eu coloquei aqui de forma bem simplificada o que é cada um e eu vou dar alguns exemplos
para que a gente possa entender melhor, tá bom? Então, investimento, que é o primeiro tipo de gasto. Tá? Então, um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Tá? Então, o investimento, a palavra-chave aqui, galera, nossa palavra-chave aqui, ó, é o gasto ativado. Tá? Então, a gente fala que o gasto é ativado, quer dizer que este gasto vai para o ativo. Como assim, professor? O gasto vai para o ativo? Isso, né? Então, quando eu tenho um gasto e esse gasto vai para o ativo, eu vou chamar ele de investimento. Exemplo, quando eu faço uma aquisição de estoques, esse estoque vai ser registrado no nosso ativo circulante, certo? Então, esta aquisição de estoques eu vou classificar como investimento. Pessoal, palavra-chave, tá? Aquisição de estoques é investimento. Estou falando da aquisição, tá? Se eu comprar uma máquina, essa máquina vai ser registrada lá no meu imobilizado, normalmente no imobilizado, e ele vai ser um investimento porque ele foi ativado. Joia, ativado quer dizer registrado no meu ativo, no ativo da minha empresa, ok? Aqui o investimento ele tem uma classificação, um conceito diferente daquele investimento que a gente aprende lá na contabilidade financeira, né? Lá, né, nós temos a lei societária que define o que é investimento, o CPC que define o que é investimento. Aqui é diferente, pessoal, a gente tem que desvincular, tá bom? O investimento é tudo que entra no ativo, né? Todo gasto que eu tenho e é registrado no ativo, eu vou chamar de investimento, ok? Então, o que é importante a gente saber? Que o gasto que vai lá para o ativo, eu vou chamar de investimento. Beleza? Continuando aqui, então, este aqui, pessoal, é o nosso primeiro gasto, que a gente chama aqui de investimento. Beleza? O segundo gasto, chamado de custo. Vou falar de custo e despesa ao mesmo tempo, ok? Porque eles são bem parecidos. Acho que o principal desafio, né, quando a gente vai trabalhar contabilidade de custos, o primeiro grande desafio é a gente saber diferenciar o custo da minha despesa, ok? Então, vamos falar junto de custo e de despesa, tá? Então, custo, vamos ver aqui o que é o custo, que é o tema aqui principal da nossa disciplina. Então, é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Então, a nossa palavrinha-chave aqui, a nossa palavra-chave é bens utilizados, bens ou serviços utilizados na produção, palavrinha-chave, de outros bens ou serviços, tá bom? Então, são gastos utilizados no processo produtivo. Então, vamos escrever aqui, ó, processo produtivo. Então, gastos que eu tenho no processo produtivo, que estão relacionados, né, com o processo produtivo, eu vou chamar de custo. Ok? Então, essa é a palavrinha-chave. Vou falar de despesa, a gente vai fazer alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Tá? Então, a despesa, né, então eu tenho aqui a minha despesa, né, é o bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, essa definição aqui não diz muita coisa para a gente, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente vai associar a despesa a processos administrativos, tá? Então, eu vou vincular aqui a despesa normalmente a processos administrativos, né? Relacionados à administração da empresa. Aqui eu vou relacionar ao processo produtivo e à administração da empresa. E despesa para administração da empresa, ok? Pode ser consumida direto ou indiretamente. Vamos dar alguns exemplos e colocar algumas diferenças para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Vamos supor que tem uma padaria. Padaria é o exemplo que eu mais gosto de dar quando eu falo de contabilidade de custos, né? Meus alunos aí sabem disso, eu gosto de falar bastante de padaria. Okay? Então, a padaria normalmente ela é dividida, né, em setores administrativos e setor de produção. Tá? Então, quais são os setores administrativos? Então, vamos imaginar um balcão, né? Aquele balcão que você vai lá comprar o seu pãozinho todo dia cedo, aquele balcão onde estão expostos os produtos, né? É uma área administrativa, é um balcão de vendas. Ali a gente só trata de
vendas, né? Então, os produtos estão ali naquele balcão, né? Bolo, pão, leite, enfim, infinidade de produtos estão ali naquele balcão. É a área de vendas, você pede o pãozinho, às vezes até mesmo pega, vai lá, paga e leva embora. Tá? Então, isso aí é um processo administrativo, né? Que não está relacionado ao processo produtivo. Né? O processo produtivo aconteceu antes. Tá? Então, quando eu falo de processos administrativos, né, normalmente eu tenho aí, sempre, normalmente vou vincular, né, esses setores, né, onde são trabalhados administrativamente, né, onde existe serviços ou, enfim, da parte administrativa vou estar relacionado com a despesa, tá? Então, esse balcão de vendas, normalmente os gastos que eu tenho ali na frente desse balcão de vendas são, eu vou classificar como despesa, né? Que está relacionado à administração e à gestão. Da mesma forma, se eu tiver um escritório dentro dessa padaria mesmo, para a gente poder tratar de pagamento, né, de contas a pagar, contas a receber, pagamentos de funcionários, pagamento das contas do dia a dia, enfim. Então, vamos colocar o escritório da empresa, né? Então, esses gastos ali neste escritório normalmente vão ser despesas, tá bom? Aqui eu estou falando de uma maneira bem simples e didática, né? Para a gente poder entender e a forma de a gente entender para a gente passar no exame, tá? A gente sabe que na prática é um pouco difícil, mas para fins de exame, leva isso aqui como verdade, tá bom? Então, gastos relacionados a processos, né, a áreas administrativas, eu vou chamar de despesa. Okay? Já o custo, a gente vai associar o quê? Ao processo produtivo. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Né? Então, lá nos fundos, normalmente a gente vê o padeiro trabalhando, mais outras pessoas auxiliando, né? Seus ajudantes. Né? Então, o padeiro está ali trabalhando nos pães, no bolo, está colocando para assar. Então, tudo isso são processos produtivos. Né? Ali, né, a gente tem o quê? A gente tem o consumo, né, de bens e serviços, que são utilizados para produzir outros bens e serviços. Então, para a gente poder fazer um pão, o que a gente precisa para fazer um pão? Bom, não sou padeiro, mas eu acho que a gente precisa de trigo, a gente precisa de sal, açúcar, ovos às vezes, né, leite, óleo, enfim, tudo isso a gente utiliza para fazer nosso pão. Mas é só isso? Não, eu preciso de gás, eu preciso de equipamentos, eu preciso de mão de obra, enfim, eu preciso de uma infinidade de coisas. Então, tudo que for utilizado, seja aqui bens, seja serviços, né, que são utilizados para produzir outros bens e serviços, né, eu vou chamar de custo. Então, para a gente poder, né, a linha divisória aí do que é custo, do que é despesa, né, a gente vamos ver aí os gastos nos setores. Então, gastos em setores administrativos, como por exemplo de vendas, que a gente pode associar ali ao balcão, e gastos relacionados ao escritório, que são gastos administrativos, normalmente é despesa. Okay? Mas gastos relacionados ao processo produtivo são custo. Custo. Ok? Joia? Ficou claro? Vamos seguir. Tá? Se não ficou claro, volta o vídeo um pouquinho, vê de novo, e aí a gente tenho certeza que vai ficar bem claro, de forma bem sucinta, a gente entender o que é investimento, custo e despesa. Tá bom? Bom, perda, né? A gente tem perda, a gente fica claro, é autoexplicativa, né? Bem, o serviço consumido de forma anormal e involuntária. Aquela perda, o nome já diz, a gente está perdendo, uma coisa que a gente não imagina ter, tá bom? Aquela perda voluntária, voluntária, né? Que é normal, né? A gente vai usar o trigo ali para fazer o pão, sobra um pouco, a gente perde ali. Isso é normal, a gente classifica como custo. Tá? Agora, a perda normal, no fim das contas, a gente transfere aí para o resultado diretamente como se fosse uma despesa. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Beleza? Vamos seguir então? Ó, uma questão aqui do exame de eficiência, né? 2017. Tá? Então, conforme a terminologia aplicada à contabilidade de custo, pessoal, palavrinha-chave, tá? A aquisição de matéria-prima. Se a gente falar da padaria, o que é uma matéria-prima? Do pão, nosso pãozinho.
Trigo. Trigo é uma matéria-prima. Então, a aquisição da matéria-prima vai para onde primeiro? Vai lá para o meu estoque. Ok? Para utilização futura, né? Então, primeiro eu tenho aquisição de matéria-prima para utilização futura. Não vou utilizar. Ok? Primeiro item. Tá bom? Aquisição de matéria-prima para utilização futura. Segundo item, consumo de material secundário. Utilizado onde, pessoal? Utilizado onde? Vamos ver aqui, vamos marcar. Utilizado na produção. Tá? Então, está pedindo aí para a gente classificar. Então, primeiro eu tenho aquisição. Eu estou adquirindo matéria-prima para utilização futura. Joia. E segundo eu tenho o quê? O consumo de material na produção. Ok? Então, tem as palavrinhas. Vocês lembram da palavrinha-chave que eu falei para vocês? Então, aquisição de matéria-prima para utilização futura, vai lá para o ativo. Então, se esse gasto é ativado, eu tenho aqui um investimento. Joia? Então, o gasto ativado é o gasto que vai para o ativo. Se eu vou utilizar no futuro, eu deixo registrado ali no meu ativo circulante. Ok? Então, eu já posso descartar a letra A, a letra A e a letra B. Okay? Então, já tenho descartado. Pode ser aqui o investimento, pode ser a letra C ou a letra D. Pronto. Descobrimos aqui que a aquisição de matéria-prima é o investimento. Então, lembrando, pessoal, aquisição. Essa palavra é primordial, tá? Segundo, consumo de material, né, durante o processo produtivo. Então, pessoal, falou de produção, falou que foi consumido na produção, a gente pode dizer que é um custo. Ok? Então, aqui já eliminaríamos a letra D. Ok? Então, marcaríamos aqui a nossa letra A. Vamos ver se está certo? A letra C, desculpa. Então, letra C, investimento e custo. Então, chegamos aqui ao nosso gabarito. Questão, aqui, pessoal, ó, exame de suficiência, né, 2017. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir para mais uma questão que pede a classificação dos nossos custos. Mais uma questão, agora de 2015. Ok? Vamos ver o que está pedindo. Tá? Então, na verdade, é para a gente fazer uma análise, né, do total aqui, né? Ele dá várias situações. Né? Então, vamos classificar aqui o que é cada uma delas. Tá? Então, o primeiro item, aquisição de matéria-prima no período. Pessoal, palavrinha mágica, aquisição. Eu estou consumindo essa matéria-prima? Não, eu estou adquirindo. Eu estou adquirindo, eu registro lá no meu ativo circulante. Então, é um gasto ativado. Okay? Esse é um gasto ativado. Ele é um investimento. Beleza? Joia. Então, aqui eu já tenho um investimento. Comissão devida a vendedores pela venda de produtos no mês. Estou pagando aqui, pessoal, uma comissão pelas vendas de produtos. Vocês lembram do exemplo? A gente acabou de falar do exemplo ali da padaria. Né? Então, a parte do balcão ali, né, não está relacionada à produção, é um pós-produção. Tá? Então, se é um pós-produção, eu estou falando de um setor mais voltado para a administração, voltado para a gestão. Tá? Então, a venda de produtos, né, no mês a gente vai classificar como uma despesa. Na frente, para ficar mais fácil. Investimento, despesa. Ok? Tributos sobre lucros não tem nada a ver com o processo produtivo, ele não é um gasto que é ativado, então eu tenho aqui também uma despesa. E olha aqui, pessoal, um imobilizado adquirido.
Este imobilizado vai para onde? Vai para o ativo. Se esse gasto é ativado, eu tenho aqui também o investimento, ok? Então, vamos separar aqui. Eu tenho aqui investimento e tenho despesa, ok? Então, vamos ver quanto que é cada um. Então, investimento Quanto? Quanto de investimento? Eu tenho 25 e tenho 2.000, desculpa, e tenho 60 mil. Então, aqui eu tenho... Opa, acho que estou escrevendo a minha foto aqui. Deixa eu só apagar aqui para não ficar fora. Não chegou na fotinha aqui não, mas vou trazer aqui para baixo para ficar melhor. Só um pouquinho. Apagar aqui. Vamos fazer. Beleza. Vamos lá. Vou colocar aqui mais para baixo aqui. Tá? Então, tem investimento. Investimento dá 85 mil. 85 mil. O 25 mais 60. E despesa. Eu tenho 7 mil. Ok? Vamos ver aqui, então, qual é das nossas alternativas. Então, está dizendo 60 mil de investimento? Não, aqui já está errada. Posso descartar a letra A. Novamente, investimento 60 mil, total de custo? Não. Custo 25, total de despesa 7? Não. Então, nem custos a gente tem nesta operação. Total de investimento 85? Beleza, total de investimento 85. Total de despesa 7? Também. Então, novamente, chegamos aqui ao gabarito letra C. Tá? Então, aqui, novamente, nós temos um custo de 2.000 e despesa 5. Está errado. Okay? Nesta operação, eu não tenho custo. Okay? Vamos ver se está certo? Novamente, aqui, letra C. Mais uma questãozinha aqui, pessoal. Ó, uma leitura bem simples, a gente consegue acertar, consegue diferenciar em cada uma delas, tá? Muitas vezes a gente fica por uma ou duas questões aqui, ó, conseguiríamos matar de forma bem sucinta, tá? Olha, beleza, né? Vamos continuar aí com outro assunto, né? Agora vamos falar do nosso custo, tá? Que é o tema principal, né? A estrela da nossa aula é o custo. A gente vai falar um pouco de investimento, de despesa, de perda, mas a estrela é o nosso custo. Okay? A gente acabou de classificar os gastos, tá? E dentro dos gastos, a gente tinha 4 gastos, e um deles é o custo. Agora, a gente vai falar só de custo. E este custo também, ele tem aí, aplicado aí, dentro do custo é aplicado aí uma classificação. Eu tenho 2 classificações, tá bom? Então, a primeira classificação está aqui, a nossa primeira classificação aqui, que é a classificação do custo com relação à apropriação ao produto, né? Que a gente vai dividir em custo direto e indireto, e classificação do custo quanto ao nível de atividades, que eu vou ter custo fixo e custo variável. Joia! Vamos ver então, vamos falar primeiro, vamos ver o que nós vamos falar primeiro. Então, aqui, ó, apropriação ao produto. Então, custo quanto a sua apropriação ao produto. Então, o nosso custo, né, ele vai ser dividido com relação à apropriação ao produto. Né, ele vai ser dividido em custo direto e custo indireto. Ok? Vamos lá, a primeira classificação é essa. Então, o que é um custo direto? Então, estão diretamente relacionados ao produto e podem ser mensurados de maneira clara e objetiva. Ok? Então, aqui os custos diretos, né, a palavra-chave aqui, a gente conseguir atribuir de forma direta, de forma
clara, objetiva, sem muita dificuldade, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então, quais são exemplos de custos diretos? Então, eu tenho matérias-primas, materiais de acabamento, embalagem, mas como assim? Né? De maneira clara e objetiva, ok? Vamos ver, vamos passar aqui para vocês para ficar bem fácil, tá? Quando a gente vai fazer o nosso bolo, vamos falar de bolo agora. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente sabe exatamente quanto a gente vai precisar de trigo, de fermento, de ovos, né? Então eu consigo aí, de maneira rápida, objetiva e clara, saber o total de cada um desses ingredientes, né? Dessa matéria-prima, ok? Então, se eu precisar fazer 10 bolos, 10 pães, eu sei exatamente quanto de matéria-prima eu vou utilizar neste processo. Okay? Então, no total de trigo, desses itens, né, dessa matéria-prima, eu consigo mensurar de maneira fácil. Okay? Né? Para a gente poder classificar um custo como direto, basta ter uma unidade de medida fácil. Então, se eu conseguir atribuir valor a quanto eu gastei de maneira fácil, rápida e objetiva, vai ser um custo direto, ok? Então, aqui, voltando ao exemplo, se eu precisar saber quanto de trigo, né, para fazer um pão eu vou precisar, eu consigo, né? Tanto é que nós temos aí uma receita, a gente pegar um caderno de receita, a gente sabe exatamente quanto cada um, quanto atribuir aí de cada elemento de matéria-prima, eu preciso atribuir para poder fazer o meu pão, fazer o meu bolo, ok? Então, a gente tem uma mensuração clara e objetiva. Já o custo indireto tem uma natureza mais genérica, tá, pessoal? Então, aqui a palavra-chave, né? A palavra-chave, né? São custos de natureza genérica. Eu não consigo identificar imediatamente como parte do custo de determinado produto. Então, eu tenho aluguel, iluminação, depreciação, salários, né? Dependendo de salários supervisores. Então, vamos supor que eu tenho dentro de uma fábrica, eu faço bolo e pão, ok? Vamos supor que eu pago um aluguel, vamos colocar aqui, né? Eu pago R$ 1.000 de aluguel. Vou até puxar aqui, ó. É fácil. R$ 1.000 de aluguel, né? Então eu faço pão e faço bolo, ok? Fala para mim, né? Tenho condições de saber de maneira clara e objetiva quanto de aluguel eu gastei, o quanto de aluguel da minha cozinha, do meu galpão, enfim, eu vou atribuir quanto desse R$ 1.000 eu vou atribuir ao pão e ao bolo? Eu sei, pessoal, eu sei, eu consigo de forma clara? Não consigo. Normalmente eu vou utilizar o quê? Os critérios de rateio. A gente vai ver ainda nessa aula aqui quais são os critérios de rateio. Tá? Então eu não sei atribuir, não consigo, né, atribuir de forma clara e objetiva. Eu preciso fazer algum cálculo, ok? Então, se eu preciso fazer algum cálculo, esse custo é indireto, ok? Agora, vamos voltar aqui no custo direto. Se eu tiver aí, né, se eu tiver um gasto aí de R$ 1.000 com trigo para fazer pão, eu sei exatamente, né, que esse gasto foi com pão, não preciso fazer nenhum cálculo. É fácil, preciso de 200 gramas de trigo para fazer o pão, então multiplico quanto que eu preciso pelo valor, eu sei quanto que eu estou gastando. Ok? Já aqui não, aqui eu não consigo, então eu chamo de indireto. Okay? Então a grande diferença é essa, o direto é claro e objetivo, e o indireto não, você precisa fazer algum cálculo. Joia? Beleza, então esta é a primeira classificação, né, quanto à sua apropriação ao produto. Joia, vamos lá então? Vamos seguir? Então, eu tenho uma segunda classificação, tá? Uma segunda classificação. É uma classificação aqui, ó. Eu tenho uma segunda classificação, que é quanto ao nível de atividade, ou quanto ao nível de produção. Eu vou classificar, né, o custo quanto ao nível de atividade em custo fixo e custo
variável. Vamos ver o que é um custo fixo. Está aqui, nosso famoso custo fixo. É um custo que em determinado período de volume de produção não se altera o valor total. Então, meu valor total permanece sempre o mesmo, independente do meu volume de produção, né? Ou seja, nosso custo total não varia proporcionalmente ao volume de produção. O custo total ele não varia proporcionalmente ao volume de produção, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Depreciação de máquinas, salário de supervisores, aluguel, seguros de fábrica e etc. Ok? Então, aqui, se eu produzir, né? Se eu produzir, vamos colocar o pãozinho de novo. Né? Então, se eu produzir um pãozinho, eu produzir 1.000, 2.000, 100.000 pãezinhos, este custo permanece mesmo, não vai mudar. Tá? Então, se eu tiver um aluguel de máquinas, ok? Então, o aluguel de máquinas, o cara que alugou para mim, ele vai continuar recebendo normalmente o valor desse aluguel, se eu produzir ou não. Joia? Então, por isso que eu chamo esse custo de fixo. Tá? Salário de supervisores. Né? Então, se eu pago um salário para os meus supervisores para supervisionar toda a minha produção, né, e não tem nenhuma vinculação com o nível de produção, né, um salário fixo ali para ele fazer esse serviço dele, né, então esse custo é fixo. Né? Então, só para a gente relembrar, o custo é o gasto que a gente tem, que está envolvido aí, né, dentro do processo produtivo. Tá? Entrou ali na fábrica, entrou na produção, eu tenho um custo. Tá? E se esse custo não muda, independente da minha atividade produtiva, eu tenho ele como um custo fixo. Ok? E aqui eu tenho dois conceitos importantes. Tá? Então, o primeiro se chama capacidade instalada, okay? Que é o limite máximo. Então, se eu tenho uma fábrica e o limite é de 1.000 unidades dia, de produção de 1.000 unidades dia, então essa é a minha capacidade instalada. E se eu aumentar, logicamente, o meu custo vai aumentar. E não é por isso que ele deixa de ser fixo. Tá bom? Então, a gente sempre considera uma capacidade instalada. É difícil cobrar isso no exame, normalmente não se cobra, tá? Mas pode ser que cobre para vocês, tá bom? O custo é fixo dentro de uma capacidade instalada, dentro de uma capacidade produtiva, ok? O outro ponto, né, é que se eu tiver uma variação que não decorra do quê? Que não decorra do meu volume de produção, esse custo continua fixo. Como assim? Né? Então, se eu tiver um aluguel que é reajustado pelo IGPM, vamos falar que é mensal, um ajuste mensal. Difícil acontecer, mas vamos colocar um caso bem um caso assim para a gente entender. O IGPM. Então, todo mês existe um reajuste pelo IGPM. Todo mês aumenta o aluguel. Ok? Esse custo é fixo ou variável? É fixo, pessoal. Continua fixo, porque esse reajuste, essa variação, não acontece pelo volume de produção, e sim por outro fator. Então, se é por outro fator, não é pelo volume de produção, ele continua sendo fixo. Beleza? Jóia, então já sabe o que é um custo fixo, né? Vamos seguir? Então, tem um custo quanto ao nível de atividade, novamente, a nossa classificação, eu tenho um custo variável. Então, são custos que variam no total. Sempre a gente vai olhar para o total, tá, pessoal? Sempre para o total. Na produção direta, na proporção direta das variações do volume de produção. Custo variável, custo cujo total apresenta variação diretamente ao volume de produção ou serviço. Então, matéria-prima, embalagem, etc. Vamos entender por que significa variável, um exemplo? Então, vamos falar da matéria-prima, que está bem aqui. Então, se a gente for fazer o nosso pãozinho, vamos colocar o trigo. Okay? Então, vamos supor que 1 quilo de trigo, ele faz 10 pães. Estou chutando aqui, pessoal. Não tenho certeza, tá? Deixa eu consertar aqui. Depende do pão também, né? Vamos colocar aqui que faz 10 pães. 1 quilo faz 10 pães. Faz 10 pães. Ok?
E vamos supor que o quilo deste trigo, estamos falando de trigo. Joia? Trigo. Então, o quilo desse trigo, vou colocar aí R$10. É mais fácil nosso cálculo. Então, o quilo de trigo tá R$10. Ok? Então, aqui, né, só fazendo até um link, né? Então, o trigo, a gente sabe exatamente. Se eu quiser 10 pães, R$10, né? Então, é um custo direto. Tá? Ao mesmo tempo que a matéria-prima é um custo direto, ele é um custo variável. Por quê? Se eu quiser fazer 20 pães, se eu quiser fazer 20 pães, ok? Se eu quiser fazer 20 pães, como é que faz? Como é que fica? Eu vou precisar de 2 quilos. E, consequentemente, vou gastar aqui R$20. Ok? Então, o meu total, tá vendo aqui, ó? O meu total, ele aumentou. Eu preciso produzir mais, estou produzindo mais. Deixa eu fazer 30 pães. 30 pães. Ok? Quanto que eu vou precisar para fazer 30 pães? Vou precisar de 3 quilos de trigo. Então, consequentemente, vou gastar R$30. Então, o meu total, que eu estou gastando aqui, né? Custo total, né? Cadê? O custo total, né? Ele está aumentando proporcionalmente e direta à variação no volume de produção, né? Então, aqui novamente, vamos ler aqui embaixo, é o custo cujo total, ele representa uma variação proporcional ao volume de produção. Okay? Então, se eu quiser aumentar a produção, eu vou ter um custo adicional. Então, por isso que é um custo variável. Beleza? Joia? Espero que tenha ficado claro, né? Para a gente poder entender a nossa classificação de custo. Joia? Vamos seguir, então? Acho que é isso. Fechamos aqui, vamos lá. Tem mais uma questão agora, 2013, né? Então, vamos lá. Classificação de custo variável, fixo e despesas variáveis. Nós temos também essa classificação para despesa, tá? Depreciação do prédio onde funciona a área de produção da fábrica. A depreciação, pessoal, vamos lá, é um custo variável, custo fixo, uma despesa variável. Né? Então, o primeiro ponto é diferenciar se é custo ou despesa. Está associada à produção? Lembra? Palavrinha-chave. Está associada à produção? Eu tenho um custo. Okay? Então, já elimina aqui, né? Não é o item 3, então já posso eliminar aqui. Eu não vou colocar o 3 aqui no primeiro item, então já posso eliminar a minha letra A. Ok? Agora, é fixo ou variável, pessoal? Essa depreciação ela vai mudar? Ela vai mudar se eu produzir 1 ou 10 unidades, se eu produzir 1 ou 100 unidades? Né? Normalmente não. Okay? Caso depende do critério de depreciação, mas regra geral a gente vai entender que não. Tá? A depreciação ela é linear, ela tem um valor fixo. Tá? Então, eu tenho aqui o primeiro item como um custo fixo. Então, eu vou marcar o item 2. Joia. Então, eu tenho um custo fixo. Beleza. Então, já posso eliminar a letra D também. 2. Comissões de vendedores. Né? Então, aqui, ó, vamos lá. Está associado ao processo produtivo? Não, não está associado ao processo produtivo. Está relacionado a atividades administrativas. Né? Então, falou de ADM, falou de atividades administrativas, estou falando de uma despesa. Ok? Então, eu tenho um único item de despesa, né? Os outros são custos, né? Então, a gente marca aqui vou marcar aqui classificação como item 3. Então, a gente já poderia eliminar a letra C. Ok? Né? Então, mas vamos continuar? Vamos ver o último. Então, eu tenho matéria-prima que está sendo utilizada na produção. Palavrinha-chave. Então, eu já estou levando para consumir isso na produção. Então, eu sei que é um custo.
ok? Eu sei que é um custo variável. E variável, porque a gente viu que matéria-prima, quanto mais eu preciso produzir, mais matéria-prima eu preciso utilizar. Se eu preciso de mais matéria-prima, eu vou gastar mais. Tá? Então, eu tenho aqui, né, o custo variável, item 1. Então, eu tenho 2, 3 e 1. Letra B. Vamos ver se está certo? Letra B. Joia, questãozinha de técnica de contabilidade, para a gente ter uma noção aí, né? Pode ser que seja cobrado somente classificação, né? Hoje, na curso plano, é raro ter esse tipo de questão, mas mesmo não caindo, esse conteúdo ele é uma base para a gente desenvolver os demais assuntos, tá bom? Agora, vamos ver aqui, né? Uma questão recente, né? Uma questão recente, 2021. Então, pode ser que caia do primeiro exame já com a nossa banca querida Consulta. Ok? Então, vamos lá. Nós temos uma confecção de roupas, 3 modelos diferentes de calças, utilizada em 3 linhas de produção. Então, eu tenho 3 linhas de produção. Ok? Então, basicamente, eu tenho 3 calças diferentes. Beleza? A empresa levantou as seguintes informações. Primeiro, aqui a gente vai classificar em custo, né? Vai classificar os nossos custos aqui, tá? Se vai ser direto ou indireto, enfim. Tá? Então, vamos lá. Energia elétrica. Ok? Aqui está nos dizendo, né, que não existe um medidor separando por linha de produção. Ok? Então, eu uso uma mesma energia elétrica para as 3 linhas de produção. Ok? Então, aqui está pedindo para classificar em custo direto e custo indireto. A diferença do direto e indireto é o quê? No direto, eu consigo atribuir de maneira clara, objetiva, sem muitas dificuldades, este custo, e no indireto, não. Eu preciso fazer esta apropriação por meio de algum critério, né? Por meio de algum critério de rateio, de outra forma de cálculo, que é o caso. Okay? Então, eu tenho 10 mil, eu tenho 3 linhas de produção, não tenho um medidor para saber quanto que vai para cada uma delas, tá? Quanto que é consumido em cada uma das minhas linhas de produção. Tá? Então, eu tenho uma mesma energia no final do mês, eu tenho uma conta única, e aí eu preciso fazer um cálculo, um critério de rateio para poder alocar esse custo aí às 3 linhas de produção. Então, aqui eu tenho o primeiro item, um custo indireto. Joinha, vamos lá? Vamos continuar? Então, 10 mil custo indireto. Mão de obra das costureiras, né? Então, eu tenho ali, né, a gente vai presumir aqui, que cada costureira trabalha em sua linha de produção. Aqui ela vai estar trabalhando. Então, o salário desta costureira, eu consigo atribuir de forma direta e objetiva a linha de produção que ela está trabalhando. Ok? Eu não preciso de nenhum cálculo muito elaborado ou um critério de rateio para poder dividir, né? A costureira está ali trabalhando ali na sua causa, na sua linha de produção, então o valor integral deste salário dessa costureira, né, vai para as linhas de produção. Então, aqui eu tenho um custo direto. Ok, beleza, vamos continuar. Mão de obra do supervisor da fábrica. Aqui o supervisor, pessoal, palavra-chave aqui, ele é da fábrica como um todo. Ele vai olhar a fábrica como um todo. Então, eu tenho 3 linhas de produção dentro de uma fábrica. Então, ele vai supervisionar as 3 linhas de produção. E aí, consegue mensurar quanto desse salário vai ser atribuído a cada linha de produção? Não consigo. De forma clara e objetiva, não. Preciso fazer um cálculo, preciso ratear esse custo. Tá? Então, aqui, ó, os 12 mil, né, ele é distribuído também entre as 3 linhas de produção. Diferente aqui da costureira, né, que cada costureira trabalha na sua linha de produção, atribui de forma direta. Aqui no supervisor da fábrica, não. Então, eu tenho aqui um custo
indireto. Joia. Tecido, 43 mil. Tá? Então, eu tenho aqui o tecido, 43 mil. Tecido, pessoal, o tecido, ele é uma matéria-prima, né? Então, a matéria-prima a gente sabe exatamente quanto que gasta em cada uma aí das linhas de produção. Não tem muita dificuldade. Então, tem um custo, neste caso, tecido, um custo direto. Joia. Aluguel da fábrica, 18 mil. Né? Então, o aluguel é da fábrica. Né? Então, eu tenho um aluguel que eu dividi para as 3 linhas de produção, né? Para eu saber quanto que cada linha de produção consumiu desse aluguel. Não sei, preciso calcular. Ok? Então, preciso fazer um rateio. Então, se eu preciso fazer um rateio, eu tenho aqui um custo indireto. Material secundário, aviamentos, linhas híbridas, enfim, né? Faz parte do material. Ele tem um tratamento bem parecido com a matéria-prima. Neste caso aqui, custo direto. E então, a partir de agora, a gente vai somar, né, cada um deles. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Ok? Então, vamos lá, vamos calcular. Vou pegar aqui a calculadora. Temos aqui, ó, nós temos aqui de custo indireto 10 mil de energia elétrica, né? Custo direto 10 mil. Vamos calcular os custos indiretos primeiro. Então, 10 mil de energia elétrica, tem mais 12 mil de custo indireto, de supervisor de fábrica. Tem o aluguel da fábrica, 18 mil, mais 18 mil. E tenho aqui, só isso. Okay? Então, aqui eu tenho um custo indireto de 40 mil. Então, a gente já chegaria aqui no resultado letra B. Né? Indo pelo custo indireto. Na verdade, qualquer um que a gente achasse aqui, né, a gente já conseguiria encontrar, todas as alternativas são diferentes. Tá? Se a gente for somar os custos diretos, a gente chega aqui também em 86 mil, né, de custo direto. Então, vamos aqui, ó, a gente confirmar, letra B, 86 mil e 40 mil. Beleza? Ó, questão recente, né, eu acho que é um conteúdo bem tranquilo, com um pouquinho de leitura a gente consegue já matar essas questões. Joia, vamos seguir então? Vamos prosseguir? Tá? Agora aqui, um conceito, né, bem bastante importante, tá? Temos algumas questões, né? Outras classificações. Tá? Então, tem dois conceitos aqui. Então, custo de transformação, que representa o esforço empregado pela empresa no processo de fabricação, excluindo a matéria-prima. Resumindo tudo isso, tá, pessoal? O que é um custo de transformação? Vamos para cá, aqui, ó, vamos puxar aqui. Custo de transformação. Se eu pegar todo o custo de mão de obra direta, custo de mão de obra tem que ser direta, tá bom? Vou somar com todos os custos indiretos de fabricação. Então, eu tenho aqui um custo de transformação, né? Mão de obra direta, mais os demais custos indiretos de fabricação. Neste caso aqui, né, eu tenho um custo de transformação. O que eu vou excluir? Vou excluir somente a minha matéria-prima. Então, eu excluo a matéria-prima. Então, basicamente, é o custo de produção que eu tenho menos a matéria-prima. Custo de produção menos matéria-prima, eu tenho custo de transformação. Ou soma, pega aqui a mão de obra direta, somo com todos os outros custos indiretos, aí eu tenho o custo de transformação. E tem aqui também o custo primário. O que é o custo primário? Eu vou puxar a setinha aqui, mas vou ler o conceito, tá bom? Compreendem a soma da matéria-prima e de mão de obra direta e não inclui os demais custos diretos os custos diretos e indiretos. Então, o custo primário é o quê? Matéria-prima mais mão de obra direta. Só isso. Matéria-prima mais mão de obra direta. Eu chego aqui no custo de transformação. Não vou incluir os demais custos diretos e indiretos, só os dois.
aqui fazer essa questãozinha, questão 2019, já com a Consulplan, ok? Então, assim, vamos lá, pessoal, a gente tem que ser também, né, a prova é uma estratégia. Joia? Então, tá pedindo aqui pra gente, ó, tá pedindo custo de produção, basicamente é aquilo que a gente gasta para produzir dentro do período, o custo de fabricação, na verdade, no período não, tá? Que a gente usa o custo que a gente tem ali para construir um determinado item, determinado bem ou serviço. Tá? Então, o custo de fabricação é todos os custos, tá? A gente vai associar aí ao todo. Custo primário, que a gente viu ali, né? Que é matéria-prima mais mão de obra direta. Né? Então, aqui matéria-prima mais mão de obra direta, eu tenho um custo primário. Né? E o custo de transformação, que são todos os custos, menos o quê? Menos a matéria-prima. Isso. Ok? Pessoal, a gente tem que pensar com estratégia, tá? Então, qual que é o mais fácil a gente achar? O mais fácil a gente achar é o quê? Custo primário, né? Custo primário, mão de obra direta mais matéria-prima. Beleza? Então, vamos achar? Então, primeiro, materiais diretos. Já está aqui, né? Já temos aqui, né? A nossa matéria-prima, tá? Os materiais diretos, né? É a nossa matéria-prima. Matéria-prima, que é um... Beleza, aqui é um custo. Tá? Materiais indiretos, não. Tá? Aqui, o que é um material direto? É matéria-prima. Então, o que eu preciso para poder elaborar o nosso produto. Tá? Por exemplo, né? Vamos falar de novo do pão, do bolo. Né? Então, aqui eu tenho trigo. Né? Vamos mudar de exemplo? Vou pegar, eu quero fazer uma cadeira. Qual que é a matéria-prima da cadeira? É madeira. Né? Fazer uma mesa, madeira. Essa é a matéria-prima. Joia! Aí, materiais diretos seriam embalagem, né? Dependendo do caso, embalagem, outra coisa que entra de forma indireta. Tá bom? Vamos lá. Já achei o que eu preciso achar para eu poder achar o meu custo primário. Matéria-prima e a mão de obra direta. Ok? Então, aqui, ó, já achei os dois para eu poder achar o meu custo primário. O que é meu custo primário? 350 mais a minha mão de obra direta. Então, 350 mais 280. Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora. Lembrando que vocês podem utilizar uma calculadora simples no exame de suficiência. Tá? Então, aqui eu chego a soma dos dois, meu custo primário. Custo primário aqui, ele é de 630 mil. Ok? Então, já comecei pelo mais fácil. Já achei ali os dois ali. Então, aqui eu já posso descartar letra B, letra A e letra B. Então, eu já posso aqui descartar os dois. Então, sobrou letra C e letra D. Então, aqui, ó, não vou nem me preocupar com o custo de fabricação, ok? Eu já sei que é 966. Né? As duas alternativas estão aqui, letra C e letra D. Eu já sei que é 966, custo de fabricação, que é todo o custo que eu tenho para poder construir aí fabricar o meu bem, o meu serviço, ok? Aqui, vamos, né, o que a gente poderia, para a gente poder achar o custo de transformação, né? O custo de transformação é todo o custo, a gente já tem todo o custo, tá aqui, ó, custo de fabricação, custo total, 966 mil. Então, o que é o custo de transformação? Né? É tudo menos matéria-prima. Ok? Então, o que eu faço? O que eu posso fazer? Vou pegar os 966, esse é o jeito mais fácil. Já a gente vai por um caminho mais longo, mas para ficar claro para todo mundo entender. Tá? Então, eu tenho 966 e vou subtrair aqui o valor da minha matéria-prima, que é 350. Tá aqui, ó. Menos 350. Então, eu chego aqui a 616
Para fins de exame, já mataria de forma bem sucinta, sem precisar classificar tudo, ok? Então, marcaria aqui a minha letra D, meu gabarito aqui, letra D. Mas vamos classificar tudo e vamos, né, poderíamos classificar tudo aqui, né, e fazer a nossa subtração, né, a soma e subtração. Então, materiais indiretos também é um custo aqui na frente, tá bom? Mão de obra indireta é um custo, aluguel de fábrica é um custo indireto, manutenção de máquinas é um custo, comissão de vendas, despesa, então não faria diferença aqui para a gente, tá? A despesa. Seguro de fábrica, pessoal, seguro de fábrica está relacionado ao processo produtivo, acontece dentro de uma fábrica, né? Então, de forma indireta, né? Então, está associado aqui também ao processo produtivo, né? Se eu não tiver seguro, eu não posso funcionar. Então, eu não consigo fabricar, não consigo produzir. Então, aqui eu tenho um marketing, despesa, né? Não preciso de marketing para poder produzir, preciso para vender. E a venda, né? O setor de venda está é um setor administrativo. Então, setores administrativos a gente associa a despesa. Depreciação de máquina é custo. Limpeza da fábrica é um custo. Se a fábrica não estiver limpa, não tiver boas condições, aí, eu não consigo produzir direito. Tá? Então, está associado ao processo produtivo de forma indireta. Então, é um custo também. E energia elétrica consumida na fábrica. Está na fábrica? É normal, a gente vai associar aí ao processo produtivo. Então, é um. Então, aqui eu já classificaria, né? Classificaria cada uma desses elementos. Aí eu poderia fazer a soma aqui de tudo, né? No caso aqui dos custos indiretos, né? No caso para achar os primários, já achei, que é os dois, né? Esses dois aqui, para achar o meu primário. Né? Para achar a transformação, poderia somar todos os custos, né? Com exceção da minha matéria-prima, eu ia chegar aqui no valor, né? Nos gabaritos da mesma forma. Ok? Joia. Beleza, então vamos lá. Vamos voltar aqui para ficar mais claro? Vamos voltar aqui para ficar mais claro? Então, custo de transformação, né? É mão de obra direta mais custo indireto de fabricação e custo primário é matéria-prima mais mão de obra direta. Custo de transformação, mão de obra direta, mais todos os custos diretos de fabricação. No custo de transformação, só não entra matéria-prima. Já no custo primário só tem dois itens, matéria-prima e mão de obra. E aqui a gente chega no nosso resultado, letra D, que é o nosso gabarito também, questão mais recente aí da Consulplan. Joia, fica fácil. Beleza? Joia, vamos passar aqui para esse tema, tá? Que é o processo de custeamento. Como é que funciona o custeamento? Né? Como que eu aloco custo aos produtos? Tá? Então, existe um processo. Tá? Então, vamos entender melhor como é esse processo? Então, qual que é nosso primeiro desafio aqui? É separar custo de despesa. Esse é o nosso primeiro desafio. Então, a gente já sabe. A gente viu lá qual é a diferença dos dois. Então, a gente tem os elementos, a gente vai lá, tem um elenco, os elementos aí, né, dos gastos, né? Então, a gente separa o que é custo e o que é despesa. Esse é o nosso primeiro desafio. Depois, eu vou apropriar o custo direto ao produto, por quê? Porque ele é direto, o nome já fala. Então, consigo apropriar de forma bem direta e objetiva. Tá? Ao produto e ao serviço. Depois, eu vou pegar os custos indiretos, que é aquele que eu não consigo alocar de forma clara e objetiva, e vou ratear, vou usar algum critério para poder distribuir esse valor aos produtos. Joia! Aqui, né, eu tirei aqui do nosso livro do nosso mestre Eliseu Martins, né, um processo de custeamento, né, que é né, o caminho básico. Vamos tentar entender aqui? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o custo. Né? Primeiro, eu vou separar aqui. Né? Primeiro desafio nosso é esse, separar o custo da despesa. Então, separei. Então, o custo é desse lado, a despesa desse lado. Joia? Segundo desafio, o custo direto, que é este aqui.
custo direto, que é este aqui, eu vou atribuir aos produtos. Então, se tiver 3 produtos aqui, eu vou conseguir fazer isso de forma bem clara e objetiva, porque eu estou tratando de um custo direto. Tá? Então, eu sei exatamente quanto eu gasto no produto A, quanto eu gasto no produto B, quanto eu gasto no produto C. Joia, beleza. E aí, já então aloquei ao produto, o custo direto ao produto A, ao produto B, ao produto C. E aí, o custo indireto, que é esse aqui, eu preciso que fazer um cálculo, né? Fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de rateio, e para poder atribuir ao produto. Então, o custo direto passa aqui pelo rateio antes de ser direcionado ao produto. Então, custo, separei custo e despesa. Então, custo vem aqui, custo direto, a gente atribui diretamente ao produto, né? Produto A, produto B, produto C. Já o custo indireto precisa passar aqui por esse cara, que é o rateio. Fiz o rateio, que é o tema do o nosso próximo assunto, nosso próximo tema, os métodos de rateio. Tá? Então, o rateio, mando o produto A, rateei, fiz o meu critério de rateio, aí eu mando os produtos A, B e C também da mesma forma. No final, no produto A vai ter uma parcela do custo indireto, ou vai ter os seus custos diretos, e vai ter o seu valor total de produção, e aí a gente joga para o estoque. Beleza? Joguei para o estoque, vendi, ele entra como custo do produto vendido, entra no resultado. Então, o custo passa por todo este processo até ir para a DRE, para o nosso resultado. Já a despesa vai de forma direta. Ok? Então, nós vamos aprender aqui o rateio. Joia, que é o nosso item do nosso próximo tema. Tá? Então, vamos ver aqui os métodos de custeio, na verdade, né? Onde dentro do critério aqui a gente pode pegar aqui, né? Considerando o método de custeio por absorção, tá bom? Esse é um esqueminha para o método de custeio por absorção. Vou até colocar aqui, ó. Nós vamos ver a diferença de cada um. Absorção. E aí vamos ver aqui como é que são os métodos de custeio. Tá? Então, o que é um método de custeio? É um método utilizado para apropriação dos custos. Né? Então, o objetivo da contabilidade de custos é atribuir custo aos produtos, né? A nossa produção. Então, eu vou produzir qualquer coisa, eu quero saber quanto que eu gastei para produzir esses, né? Para ter esses produtos, né? Para fazer essa produção. Joia, então, eu utilizo aqui, né? Os métodos de rateio, métodos de custeio, desculpa, para isso. Tá? Então, existem 2. O custeio por absorção e o custeio variável. Okay? Então, método de custeio por absorção variável. Pessoal, a gente vai ver a parte teórica aqui no nosso projetor. Tá? Então, nós temos aqui no nosso projetor uma parte teórica. E depois a gente vai, né, para um outro sisteminha aqui, que eu acho mais fácil a gente fazer, né, para fazer os exercícios, né, dos 2 métodos. Tá? Então, vamos ver aqui essa parte teórica. Custeio por absorção. Né? Então, todo custo incorrido. Então, tem todo custo. O nome já diz absorção. Vai absorver todo custo. Seja direto, indireto, fixo, variável, né? E aí, né, todo esse custo incorrido do período serão absorvidos pela produção realizada, sejam eles, aqui já fala, né? Acabei de mencionar, fixo, variável, direto, indireto. Então, todo o custo, né, a nossa produção, ela vai absorver todo o custo, independente que ele seja. Então, ali na produção, é um custo, eu vou absorver esse custo, né? Todo gasto relativo ao processo produtivo são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. O método de absorção, ele é um método derivado dos princípios de contabilidade. Portanto, bastante importante isso aqui também, pessoal. Atenção, ó, é o sistema aceito no Brasil pelo fisco, para poder para fins tributários. Tá? Então, quando o fisco pede lá, né, para fazer qualquer operação que envolva método de custeio, de custeamento, eu preciso utilizar o método de custeio por absorção. Está lá na legislação fiscal tributária, tá? Então esse é o método de custeio
adotado e exigido pelo fisco. Beleza, pessoal? Eu tenho um médio custeio por absorção e tenho um médio custeio variável, também chamado de direto. Tá? É um tipo de custeamento que considera o custo de produção apenas os variáveis e despreza os fixos. Então, neste método, eu vou atribuir custos, né? Somente os custos variáveis ao produto e à minha produção. Tá? O que acontece com o custo fixo? Eu vou desprezar. Eles não vou tratar eles como um custo propriamente dito. Tá? Então, para mim, o que interessa, como o nome já diz, é o custo variável. O custo fixo, né, ele vai ter um tratamento. Peraí, ficou feio aqui. Tratamento parecido de. Opa, tá travando. É um tratamento parecido com o de despesa, tá, pessoal? É um tratamento que eu dou para despesa. Então, naquele fluxograminha lá que a gente viu, né, ele já entra direto na DRE. Tá? Então, neste método, o custo fixo serão apropriados diretamente no resultado do exercício. Para mim, neste caso aqui, só me interessa os custos variáveis, tá? Ele não passa pelo estoque, né? Porque o custo vai para o estoque, né? Então, todo aquilo que eu gasto no processo produtivo, no final, vira estoque, tá? E que considera o custo de produção no período, né? Considere que o custo de produção no período consiste somente de custos variáveis. Então, neste caso, ele fecha os olhos para os custos fixos, tá? E eu só vou enxergar um custo variável. O custo fixo aqui vai ter um tratamento parecido, como se fosse parecido com a despesa. Tá? Não é despesa, mas o tratamento vai ser o mesmo, né? Não vou nem dizer parecido. Ele é tratado como se fosse uma despesa, apesar de não ser. Tá bom? Aqui é uma estruturinha de DRE, que vai ser importante para algumas questões, tá? Então, normalmente, vamos lá. Algumas questões, né? Você precisa apurar o custo do produto, existe uma venda, então você precisa entender aqui como é que funciona, tá? Então, primeiro uma receita bruta, depois vem as deduções, vem a receita líquida, menos o custo de mercadoria vendida, eu tenho um resultado bruto, tá? E aí eu tenho uma série de despesas e receitas aqui, né? Tem um resultado antes do resultado financeiro, tem um resultado antes do IRC-SLL e tem um resultado líquido, tá? O que normalmente a banca pergunta? Disparado, resultado bruto, ok? Resultado bruto, ok? É fácil aqui, pessoal, ó. Normalmente você não tem aqui neste caso, uma receita bruta e dedução. Normalmente já começa da receita líquida, tá? Normalmente já começa da receita líquida, ok? Então, você tem a receita líquida, menos o custo de mercadoria vendida, você já acha o resultado bruto. Então, é bem fácil, tá? A sua receita, menos o custo da mercadoria, chega no resultado bruto. O que é dedução? Nós temos ali tributo sobre vendas, devolução de vendas, abatimentos, ajuste ao valor presente de vendas, descontos incondicionais, tá? Mas, normalmente, para questões de contabilidade de custo, não cai. Tá? Eu preciso saber que eu tenho uma receita, eu tenho um custo, eu tenho um resultado bruto. E aí também, normalmente, é cobrado o lucro líquido. Então, você precisa saber essa sequência. Aí vai ter outras despesas vai ter despesas com vendas, administrativas, né, outras despesas, outras receitas, receita financeira, despesa financeira. Você faz aí esse jogo ali de subtração e soma, acha o resultado líquido e entrega para a questão. Tá bom? Então, é importante que a DRE é fundamental para várias questões, pessoal. Então, é importante que saibam, né? Essa DRE aí, quando eu estava estudando, eu fazia a oração da DRE. Todo dia eu lia e tentava decorar essa DRE. Tá? Então, você fazendo isso, né? Fixa na sua cabeça, você não vai ter mais trabalho. Tá? Então, faz a oração da DRE todo dia à noite, antes de dormir. Faz uma leitura aí dessa estrutura. Né? Tenta decorar ela, aprender ela. Ela vai fixar na sua cabeça e nunca mais vai esquecer. Fechou? Beleza. Então, aqui as nossas referências, né? Eu utilizei 2 livros, né? O nosso livro de contabilidade de custos, né? Do Eliseu Martins e do Crepaldi, tá? Então, aqui a gente encerra essa primeira etapa, tá?
não desta aula, não encerramos a aula, encerramos a primeira etapa desta aula. Agora, né, vamos dar, recomendo que você dê uma pausa, vá tomar uma água, que a gente vai passar agora para a resolução de alguns exercícios, né, que envolvem uns métodos de cálculo, né, não é difícil, é questão de prática, né, em outro programinha aqui que eu acho melhor, mais apropriado, mas vocês têm uma dinâmica melhor, tá? Mas aí, vai lá, toma uma aguinha, volta para a gente poder encerrar aí com algumas questões do exame relacionadas ao método de custeio. Né? Então, vamos ver 2 questões do método de custeio por absorção e 2 questões pelo método de custeio variável. Beleza? Valeu, pessoal!